Obrigado, meninas. Parabéns. Foi muito bom, tá bom? Deus seja louvado. Bom dia para vocês. Feliz sábado. Para aqueles que não me conhecem, apesar de já ter estado aqui uma vez, me chamo William. Reforço o pedido do irmão que foi orado aqui. Vamos orar pelo pai do pastor Chaguri. Ele entrou em contato comigo, me pediu para estar aqui com vocês. E a gente vai estar orando pelo pai dele, que está com algumas questões de saúde bem preocupantes. E ele está lá tentando dar uma assistência para a família, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo William. Da última vez que eu estive aqui, eu era um ancião e funcionário da associação. E hoje, como as coisas mudam, né? Hoje eu sou capelão lá no colégio de São Caetano. Então as coisas mudam muito rápido para a honra e glória de Deus. E eu estou aqui para a gente bater um papo sobre isso. Hoje é um dia especial, o Dia dos Aventureiros. E a gente precisa entender algumas perspectivas bíblicas sobre o crescimento dessas crianças e nossa responsabilidade geral como comunidade para o crescimento destas crianças. Nos últimos 2 meses, trabalhando mais intensamente com crianças dentro de um colégio, nós temos visto duras realidades que nossas crianças têm enfrentado, especialmente no que diz respeito a aspectos emocionais e espirituais. E é sobre isso um pouquinho que nós vamos aqui bater um papo nessa manhã, tá bom? Antes de começar, quero te convidar a orar junto comigo. Então, se você puder, feche seus olhos e vamos pedir a bênção do nosso Deus. Querido bom Pai, obrigado por Tua graça, por Teu perdão e por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós, pelo que o Senhor significa em nossa vida e pela oportunidade, Senhor, que temos de Te adorar. Mas nesse momento que vamos entender um pouco a nossa responsabilidade como pais ou responsáveis adultos no desenvolvimento de nossas crianças, ajuda-nos, bom Deus, a entendermos qual realmente é a nossa responsabilidade e vivermos à altura desta responsabilidade. Abençoa-nos, guia-nos apenas com o Teu Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Antes de começar a trabalhar o tema, eu preciso fazer uma pergunta. Há alguém aqui em nosso meio que não é membro batizado da Igreja Adventista? Tem alguém? Só para a gente ter uma ideia. E por que eu estou perguntando? Sejam bem-vindos, tá? Mas por que eu estou perguntando? Nós hoje vamos bater um papo com o centro na Bíblia, mas nós vamos trazer alguns textos de uma autora que nós, como Igreja Adventista, entendemos que foi inspirada por Deus, tá? Ellen White. Ela não substitui a Bíblia, mas vocês vão ver que ela traz muitas lições importantes, especialmente para o crescimento e desenvolvimento de nossas crianças. Então, precisava passar essa explicação para vocês, tá ok? Eu quero começar com esse texto bíblico, que vocês conhecem, Lucas capítulo 2, versos 52, muito conhecido de todos nós, vai aparecer para você, e você pode acompanhar na sua Bíblia também. Lucas 2, 52. Ao falar sobre Jesus, o Evangelho de Lucas, ele começa dizendo o seguinte: crescia Jesus em sabedoria e o que mais? Estatura e graça. E aí na sua Bíblia talvez diga diante de Deus, né? Aqui diz para com Deus e diante dos homens. Veja, esse é um discurso bem simples, mas fundamental. Dentro de Jesus, na sua ainda infância, onde o autor bíblico faz questão de mencionar o seu processo de desenvolvimento. As 3 principais fases do desenvolvimento. E se existe uma coisa que o clube de aventureiros e desbravadores preza no crescimento dos seus, e vamos ampliar isso também para a educação adventista, preza para os seus jovens e para os seus meninos e meninas, é o seu crescimento físico, mental e espiritual. Porque eram 3 níveis, e a Bíblia apresenta 3 níveis do desenvolvimento desse Jesus. Portanto, no mínimo, eles são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos filhos. E aí, eu já começo com esse texto, onde a autora diz, né? Seu espírito era ativo e penetrante, com uma reflexão e sabedoria além de sua idade. Também o caráter era belo na harmonia em que apresentava. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância. Não havia nenhum processo anormal no desenvolvimento de Jesus. Tudo era natural, mas sim, ele estava crescendo em estatura, em graça, ele estava crescendo emocionalmente e mentalmente diante de toda uma comunidade que o presenciava. Então, como comunidades, como pais, tios, avós, nós também admitimos e assumimos que nós temos uma parcela de responsabilidade no cuidado de nossas crianças, no mínimo nessas 3 áreas. É claro que quando falamos de família, nós temos um sonho, né?
Ou quando a gente planeja uma família, um lar, você que é pai, antes de ser pai, você planejava e idealizava uma coisa. Você que ainda não é pai, mãe, e idealiza, você imagina como será a sua família, seu lar, como será o comportamento, mas muitas vezes o que nós idealizamos nem sempre se cumpre. E aí a realidade é qual? É essa dali, né? É chegando em casa, até no mesmo ambiente, mas cada um conectado na sua realidade. Pertos fisicamente, mas desconectados emocionalmente. Famílias onde a cada dia que passa estão cada vez mais desestruturadas. Essa semana, algumas semanas atrás, eu ouvi de uma criança, uma cartinha que ela fez, e a orientadora leu para a gente, e o maior sonho dela era poder ter tempo com o pai dela. Que o pai dela, na verdade, tivesse tempo com ela. Não sei você, mas aquilo me desmontou completamente. Porque vivemos tão acelerado em busca de fornecer para os nossos filhos, o que, veja, não é errado, mas em busca de fornecer para os nossos filhos o melhor de estrutura, finanças, colégio, roupa e muito mais, que esquecemos que muitas vezes o que ele quer não é um sapato novo, uma camisa nova, é só bater um papo contigo, é só conversar contigo. Minha esposa falava esses dias, meu filho na escola, de vez em quando ele recebe um livro, né, para ler. Toda semana ele recebe um livro, e ele faz questão que a gente leia com ele. O menorzinho não sabe ler ainda. E aí a minha esposa falando, ele gosta de ler. Eu falei, não, ele não gosta de ler. Pode gostar de ler no futuro. O que ele gosta de quê? De ter interação, de que passemos tempo com ele, de que estejamos com ele, seja lendo um livro ou brincando. Mas não é isso que muitas vezes nós encontramos em nossa realidade. Portanto, nosso foco vai ser em torno desses 3 níveis: desenvolvimento físico de nossas crianças, desenvolvimento mental e intelectual e emocional de nossas crianças, e o seu desenvolvimento o quê? Espiritual. Primeiro ponto que nós precisamos chamar sua atenção é isso aqui: crescimento físico. Olha alguns dados que eu trouxe. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% das crianças não praticam o mínimo de atividade física. Veja, criança naturalmente é ativa, muito mais do que um adulto, e no mínimo deveria praticar atividades físicas, mas dados da nossa Organização Mundial de Saúde, nossas crianças não praticam atividade física. E o que você encontra hoje, no contexto das crianças? Isso aqui, ó, obesidade infantil, que tem se tornado em nosso país muito mais comum, problemas de diabetes tipo 2, que tem aumentado os níveis, e nós temos encontrado crianças e juvenis com esse problema, muito mais problemas posturais, do uso constante de computadores, de internet, de telas, de celulares. Veja, isso é só um apêndice de muitos, resultado de uma vida completamente apática, sem atividades físicas. Lembra? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Havia um crescimento físico de Jesus. Nossas crianças precisam desenvolver-se fisicamente. E aí a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6,19 o quê? Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Então, no mínimo, se essa é uma mensagem de reflexão para nós, adultos, para cuidarmos do nosso corpo, dentro das muitas áreas, também é uma área de cuidado ou de reflexão para nós como responsáveis para com as nossas crianças. Elas precisam ter o mínimo do seu desenvolvimento físico em qualquer contexto. Elas precisam ter o mínimo. E o que podemos fazer? Olha o que o Espírito de Profecia, a autora Ellen White, vai dizer sobre isso. Responsabilidade dos pais. Fazer clara a responsabilidade dos pais, não só quanto a si mesmos, mas quanto aos seus filhos. Eles dão aos seus filhos um exemplo, seja de obediência ou de transgressão. Por seu exemplo e ensino, é decidido o destino de sua casa. Os filhos serão aquilo que os pais o fizerem. É fato que vai chegar no momento em que os teus filhos hoje, que estão do teu lado, com 5, 8, 10 anos, 2 anos, se tornarão adultos e farão suas próprias decisões. Mas hoje, enquanto estiverem dentro do seu contexto familiar, há uma responsabilidade. E nós somos responsáveis por este adulto que será, por essa mulher que estará se desenvolvendo, por este profissional, por este futuro pai que estará se desenvolvendo. Ele fará as escolhas dele, mas nós estamos cultivando aquilo que seja para obediência ou para transgressão. Nós somos o exemplo, ou ensinamos pelo exemplo, ou simplesmente fazendo junto com eles. Essa é a nossa responsabilidade. E aí ela fala sobre isso aqui, ó, alimentação saudável. Alguns pontos só para você ter uma ideia. Os pais devem educar o apetite dos filhos, não lhes permitindo também
comerem coisas que prejudiquem a saúde. Primeiro ponto, os pais são responsáveis pela alimentação dos filhos. Isso é de conhecimento e todo mundo já sabe disso. Ela continua. Mas no esforço a regularizar-lhe a alimentação, devemos ser o quê? Cuidadosos em não exigir dos filhos que comam coisas que são o quê? Desagradáveis ao paladar, nem mais do que necessitem. Veja, nós temos o hábito e podemos muitas vezes errar porque entendemos que é excelente para a saúde. Nós saturamos os nossos filhos com aquilo que nós vemos e conhecemos e sabemos que é excelente para a saúde. Mas existe uma coisa que você vai, e você já sabe disso, o teu filho vai desenvolvendo paladares ao longo do tempo. E com o tempo ele pode gostar ou deixar de gostar. E respeitar essa sua perspectiva é fundamental, especialmente, para o que depois eu vou falar, para que ele possa desenvolver um senso crítico daquilo que ele gosta ou daquilo que ele não gosta. E não aceitar aquilo que ele não gosta por imposição de uma outra pessoa. É claro que, devido à proporção, você vai na alimentação dele, ajudá-lo. O conselho é cuidado em não exigir que os filhos comam coisas desagradáveis ao paladar, nem mais do que eles necessitem. Não existe mais aquele, pelo menos parece que não em nossa realidade hoje, aquele sinônimo de quanto mais come, mais saudável é. Eu vim de uma época onde os pais ensinavam que quanto mais gordinho, mais saudável. A gente já viu que realmente isso não é o contexto. Quanto mais come, mais saudável fica. Não. Cuidado. Esse é o conselho. Cuidado com aquilo que você acaba impondo para os seus filhos na sua alimentação. Atividades físicas. Olha o conselho dela. Primeiro e constante cuidado dos pais deve ser o de ver que os filhos tenham o quê? Uma constituição vigorosa, para que possam ser homens e mulheres sadios. É impossível alcançar este objetivo sem o quê? Exercício físico. E aí, você não precisa levar seu filho de 4 anos para a academia, tá bom? Fazer esteira com você? Não. Mas você pode proporcionar ambientes para ele onde faça atividades físicas. Seja brincar com os amigos, seja correr, seja jogar bola. Estimule-o a fazer atividades externas. A escola às vezes promove isso, mas você, dentro do seu contexto familiar, pode promover. Final de semana com seu filho. Um domingo para sair com os filhos. Atividades físicas. Sem isso, não tem como desenvolver uma mulher e um homem sadio. Para a sua própria saúde física e bem moral, as crianças devem ser ensinadas ao quê? Trabalhar. Veja, vai sair daqui dizendo que o pastor William falou que você tem que colocar o menino para capinar, para sair vendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a partir de certa idade, você vai perceber que o teu filho consegue assumir algumas responsabilidades em que cenário? Em casa. Seja lavar uma louça, seja passar um aspirador de pó, seja tirar o pó dos móveis, não sei. Ele pode assumir essa responsabilidade. E aí o medo de muitos pais é, não, mas ele vai achar ruim porque não sei o quê. O meu filho ama quando eu coloco o aspirador na mão dele. E ele sai aspirando. Tudo bem que depois eu tenho que vir aspirando de novo em alguns pontos, mas não importa, o que importa é ele fazer. Quando o mais velho começou a crescer, a minha esposa já dizia, né, ele vai começar a lavar a louça. Só que daí minha esposa dizia, mas e se ele quebrar? Tudo bem, vamos ter cuidado, vamos ver o que dá para ele lavar a louça. Mas eu vou ter que lavar de novo às vezes? Tudo bem, o que importa é ele fazer. Não importa, ele vai aprendendo a perfeição do trabalho à medida que ele for fazendo. As nossas crianças precisam ter essa prática do trabalho para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Entendeu? Você não vai colocar o seu filho lá fora para poder ganhar dinheiro às custas dele. Não. Mas você vai dentro de casa ajudá-lo a ter essa perspectiva de trabalho, de realidade e de atividade. Então, isso é fundamental para o crescimento dos nossos filhos e das nossas crianças. Ainda dentro do crescimento físico, uma outra questão, o sono. E eu te pergunto, não precisa me responder, pense quantas horas dorme o seu filho, o seu adolescente. Eu sei que adolescente ou é o extremo, né? Ou não dorme nada, ou quer hibernar, muitas vezes. Mas quanto tempo ele dorme? Vai dormir 10, 11 horas jogando, vendo o celular, para acordar no outro dia 6 horas da manhã para ir para a escola? Ou acorda no outro dia 10, 11 horas? Veja, estudos têm mostrado que crianças que não dormem de forma suficiente, e qual o tempo mínimo e ideal para uma criança dormir de forma saudável? Você sabe? Uma ideia? Entre 8 e 9 horas é o ideal para o desenvolvimento saudável de uma criança. Então, veja,
As crianças que não dormem o suficiente são mais propensas, não estou dizendo que existe uma regra, mas são muito mais propensas a desenvolver o quê? Problemas de saúde, como obesidade, distúrbios do humor e problema de quê? De atenção. Fala para mim, você que é grandão, quando você dorme mal, como é que você está no outro dia? Feliz da vida? Você vai dormir meia-noite e acorda 4 horas da manhã, você está sorrindo à toa? Não, se alguém te der um bom dia, você nem responde para evitar uma guerra mundial, né? Pois é, por que nossas crianças vão ser diferentes? Se nós que deveríamos saber lidar com o nosso humor, não sabemos quando não conseguimos descansar, não é diferente com nossas crianças. Então, cuidado com o sono dos nossos meninos e meninas. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento intelectual, para o seu desenvolvimento social. Permita que eles descansem. Dormir cedo é um ótimo remédio, você como pai e mãe sabe disso, e isso não é novidade, a ciência tem mostrado isso. Boas horas de sono é fundamental para o seu crescimento. Isso foi só o crescimento físico. E para o crescimento emocional? E aí eu destaco, no seu crescimento mental, eu destaco o crescimento emocional. Provérbios 22:6 vai dizer assim, instrui o menino no caminho em que deve o quê? E ainda quando ele envelhecer, não se desviará dele. As bases que fornecemos aqui, ele no futuro pode seguir caminhos diferentes daquilo que nós planejávamos para ele, mas tenha certeza disso, de que as noções básicas ficaram para ele. Especialmente princípios, noções de conduta e de moral, e especialmente para o seu crescimento emocional e para a sua sanidade emocional. Olha o que diz a autora, ao falar sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças. Devemos dedicar mais tempo e humilde e fervorosa oração a Deus em busca de sabedoria para criar nossos filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Existem hoje muitos livros e manuais, 7 passos para criar seu filho com sucesso. Não sei se existe esse, não estou brincando. Mas existem muitos livros ensinando os pais e responsáveis a ensinar e a formar seus filhos. Mas o conselho é bem simples. Busque em Deus o quê? Sabedoria. Gaste tempo clamando a Deus sabedoria, para que vocês possam saber lidar com seus filhos, instruir seus filhos, corresponder a eles e até responder ao que eles estão ou como eles estão se comportando. Peça a Deus sabedoria. A saúde mental, diz ela, depende da saúde de onde? Do corpo. Você percebe como isso é completo? É holístico? E isso não é novidade. Eu espero que não seja para você, mas ela já diz isso há muito tempo. A saúde mental dos seus filhos depende da saúde do corpo deles, que já falamos. Atividade física, sono e alimentação. Como pais cristãos, somos obrigados a educar nossos filhos segundo as leis da vida. Nós temos esta responsabilidade de conduzir os nossos filhos dentro de aspectos e dentro das leis divinas para a vida, não para a destruição. E eu sei que todo pai e toda mãe tem como objetivo educar seus filhos na lei da vida, mas nós poucas vezes temos clara noção de quais leis são essas, de quais são os planos de Deus, ou muito menos temos disposição de viver esta vontade ou essas leis para o crescimento dos nossos filhos. Portanto, o seu crescimento intelectual e cognitivo é de responsabilidade dos pais, é de nossa responsabilidade. Quais são os impactos? E aí eu fiz um apêndice, para falar de algo que é muito comum hoje em dia, quando falamos de desenvolvimento infantil e saúde mental, é o impacto das nossas, para não dizer outra coisa, abençoadas telas que temos à nossa disposição. E o quanto que nossas crianças têm. Crianças que são expostas por longos períodos à tela têm maior chance de desenvolver o quê? Déficit de atenção, dificuldade de aprendizado e até atraso no desenvolvimento e na linguagem. Existem condições mínimas para que as crianças possam usar os aparelhos eletrônicos. Ficar atento a isso é fundamental, porque é de nossa responsabilidade todos esses aspectos. E você vai dizer, William, mas eu não tenho muito tempo. É muito mais confortável deixar o menino no celular, no tablet e no computador e eu fazer minhas coisas. Há algum tempo atrás, eu assisti uma matéria de uma mãe que percebeu comportamentos completamente disfuncionais no seu filho, acho que ele tinha 5 ou 6 anos de idade. Ela trabalhava home office, e como médica atendendo, e o menino ficava boa parte do tempo, nesse período em que ela atendia home office, usando aparelhos eletrônicos. E ela começou a notar problemas de atenção, problemas de desenvolvimento intelectual, problemas na escola, brigas na escola e outras coisinhas mais. E aí, a terapeuta dela falou, olha, veja o quanto que ele passa de tempo de tela. Comece a diminuir ou tirar dele. E ela começou a fazer isso com muito sacrifício.
2 meses depois, a resposta e o retorno de como ele se comportava e se relacionava na escola era completamente diferente. Era como se fosse um menino antes e agora um menino completamente diferente depois. Isso a gente sabe muito bem. O uso das telas. Problemas de desenvolvimento cognitivo, dificuldade de concentração, menor capacidade de resolução de problemas e problemas no desempenho escolar. Qual o papel dos pais nisso? Diz a autora Ellen White, não permitais que a educação no lar seja considerada uma questão o quê? Secundária. Não entenda que a educação no lar, ou que a educação do seu filho, eu vou além, ela acontece na escola e em casa você só dá um complemento. Não. A educação no lar, ela é a primária. O que acontece na escola são apenas instruções para o seu intelecto. Veja, ela ocupa o primeiro lugar em toda e verdadeira educação. Aos pais e mães é confiado fazer o quê? Moldar a mente dos filhos, lapidar as arestas e permitir que eles desenvolvam um caráter moral e de princípios à altura daquilo que Deus deseja. E não sou eu que estou dizendo, discorde de mim o quanto quiser. É responsabilidade dos pais. E você sabe disso porque isso não é nenhuma novidade e nenhum papo exclusivo de igreja. Dentro da sociedade em que vivemos, os pais têm esta responsabilidade da educação intelectual e moral dos seus filhos. Educação informal, ela fala o seguinte, olha, a verdadeira educação consiste no fixar ideias que impressione a mente e o coração com o conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo, o Redentor. Veja, no seu desenvolvimento intelectual e dentro do seu processo de aprendizagem, nós temos a responsabilidade de colocar na cabecinha deles essa ideia de um Deus Criador e de um Cristo Redentor. Você prestou atenção no Provai e Vede? Prestou atenção? Na menininha que entendeu por meio do exemplo do pai, o Deus grandioso que o pai servia? É isso que acontece. É quando, por meio de nossa prática, da nossa conduta, não só do nosso falar, mas do nosso exemplo, os nossos filhos começam a ter uma perspectiva diferente da divindade e de Deus. Essa espécie de educação faz o que com a mente? Renova a mente e transformará completamente o caráter. Robustecerá e fortificará a mente contra enganosas insinuações do adversário, nos habilitando a conhecer a voz de Deus e habilitará o instruído a se tornar colaborador de Cristo. Repito, ele pode tomar decisões no futuro que vão diferente daquilo que nós queríamos para eles, mas no final das contas, as instruções estarão bem claras em sua mente e de alguma forma, por meio do Espírito Santo, ele estará sendo preparado para resistir às armadilhas do inimigo. Então a nossa responsabilidade, sim, como diz ela, é renovar a mente, por meio de uma mensagem, por meio de uma verdade, que vai os fortificar para a sociedade, para o mundo e para uma vida relativista, que infelizmente a nossa sociedade tem imposto sobre aqueles que ali vivem. Note, renovar a mente e fortificar para reconhecer a voz de Deus. E aí tem um outro aspecto que eu mencionei no início, que eu mencionaria. A capacidade de uma consciência crítica. Isso é incrível. Ela diz, cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certas faculdades do próprio Criador. Há o quê? Individualidade. Faculdade de faculdade essa de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrastam responsabilidade, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caráteres. É a obra da verdadeira educação, desenvolver esta faculdade, adestrar os jovens para que sejam o quê? Pensantes, e não meros refletores dos pensamentos de outros. Nós vivemos hoje uma crise de identidade. Eu tenho falado para os meninos lá no Colégio São Caetano, para os adolescentes, nós vivemos hoje uma crise de identidade, como adultos e até mesmo como crianças, porque nós não temos identidade, nós nos modelamos a identidade que é imposta por um grupo ou por uma sociedade. E quando você o faz, você se cansa e você vai romper com os princípios que você um dia estabeleceu ou poderia até mesmo estabelecer, porque você não desenvolve identidade. Se existe uma coisa que todo ser humano tem, é identidade. E viver o nível dessa sua identidade significa pensar de forma crítica. Mas não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que meus pais me ensinaram. Não é isso que eu encontro na Bíblia. Ou faz sentido isso para a minha vida?
Esse pensamento crítico é fundamental para essas crianças hoje que no futuro se tornarão adultos. E muitos adultos hoje que não têm um pensamento crítico, você já sabe o que acontece com eles. Portanto, é nossa responsabilidade estimulá-los ao pensamento crítico. Deixe os meninos perguntar. Quer perguntar? Deixe perguntar. Responda. Se ele quer saber o porquê, tente explicar o porquê. É claro que para algumas perguntas, misericórdia. A gente não consegue explicar muita coisa, né? Mas aí não custa nada. Hoje tem um chat GPT, procura, pesquisa e dá a resposta para ele. Estimule o pensamento crítico e traga respostas concisas para que ele possa realmente fechar aquela caixinha da dúvida na mente dele. Então, isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos meninos. Consciência crítica, isso é crescimento mental, isso é crescimento emocional. E aí, no terceiro aspecto, nós temos o seu crescimento espiritual. Qual é a nossa responsabilidade? O que devemos fazer? Efésios capítulo 6, verso 4 vai dizer: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Se existe uma coisa, e eu sei porque eu sou pai de 2, nós pais somos craques em fazer, é o quê? É isso aqui. Provocar os nossos filhos. Porque de alguma forma você entende, não sei como, ou eu entendo, que isso vai trazer algum resultado benéfico. Sinto muito dizer que não. E mesmo sabendo que não, a gente vai continuar insistindo em fazer isso, infelizmente. O conselho bíblico é simples. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. E aí tem a nossa responsabilidade espiritual para com o crescimento dele. E qual é essa? A importância da formação espiritual dentro de casa, na família. Depois de seres angelicais, a família formada à imagem de Deus é a mais o quê? Nobre das suas obras. Depois dos seres angelicais, a formação de uma família é o mais nobre que Deus realizou e concretizou. Você entende essa responsabilidade? Ou você entende a dimensão gigantesca da estrutura e da família dentro do plano de Deus? Se não, eu espero que comece a entender. E ela continua: ele deseja que se tornem tudo quanto lhes tem tornado possível ser, e que façam o melhor que possam com as faculdades que ele os dotou. Portanto, ele não espera que a família seja... lembra da propaganda da família Doriana? Aquela família perfeitinha? Não, não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha uma família e você desenvolva ela dentro das possibilidades que você tenha, dentro da condição financeira que você tenha, dentro dos aspectos logísticos que você tenha, mas procure fazer o seu melhor dentro do crescimento físico, mental e espiritual dos seus filhos. E há muitas famílias que vivem nessa idealização de uma família perfeita, de um jantar perfeito, de um almoço perfeito todos os dias, e não consegue viver e vive se culpando porque não consegue viver essa vidinha perfeita. Não é isso que Deus está pedindo. Ele deseja que você use o seu melhor dentro das suas possibilidades e, se for necessário, faça alguns sacrifícios, mas o faça para o desenvolvimento de sua família, dentro das faculdades que Ele te deu, dentro das faculdades que Ele me deu. Primeiro local de ensino deve ser o nosso lar. Ela diz: em sua sabedoria o Senhor determinou que a família seja o maior dentre todos os fatores, o quê? Educativos. Hoje a gente vive um contraste, porque hoje é diferente. Hoje, na visão da sociedade, o maior lugar educativo para as nossas crianças é aonde? A escola. E aí há pais, sem criticar a sua realidade, que preferem deixar o menino na escola o dia inteiro, porque na sua mente a ideia é que ali é onde realmente vai se formar o caráter, os princípios dessa criança. Não. Pelo menos não é o plano de Deus para as famílias, ou não é o plano de Deus para os nossos meninos. A família deve ser o centro educativo. É no lar que a educação da criança deve o quê? Iniciar-se. Não espere que o clube de aventureiros ou desbravadores faça pelo seu filho aquilo que você não consegue fazer, que aquilo que eu não consigo fazer. Deve se iniciar dentro do lar. Ali está a sua primeira escola. Ali tem seus pais como instrutores e terá a criança de aprender as lições que o devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Lições simples, mas que vão definir toda a sua vida e o tornarão um adulto melhor, um pai melhor, um cristão melhor, simplesmente uma pessoa melhor. Porque tudo isso ele aprendeu aonde? Dentro de casa.
Se eu lhe perguntar aonde você aprendeu as maiores lições da sua vida, eu garanto que não foram na escola. Foi aonde? Foram com seus pais. Foram com as pessoas que te educaram e te ensinaram. Isso sim, fica para o resto da nossa vida. Cultivar ambiente espiritual, diz Ellen White. Instruções religiosas significa muito mais do que instrução comum. Significa que deveis orar com vossos filhos, ensinar-lhes como aproximar-se de Jesus e contar-lhe todas as suas necessidades. Veja, ensinar para os seus filhos como orar. E aí eu te faço um apelo. Você sabe como orar? Isso é claro que é assunto para um outro momento, mas nós muitas vezes ainda temos uma percepção um pouco limitada da oração. Tivemos algumas lições atrás sobre esse contexto, né? Falando sobre oração, o que realmente é oração. É conversar com Deus, é apresentar a Ele suas necessidades, não apenas fazer pedido e agradecimento, é conversar com Deus. Ensinar para os nossos filhos o que de fato é orar. Não é um processo ritualístico, mas é um momento de conexão, de intimidade e de aproximar-se com esse Jesus em qualquer contexto. Significa ainda que deveis mostrar em vossa vida que Jesus é tudo para vós e que seu amor torna-vos paciente, bondoso, perdoador e, não obstante, firmes em ordenar os vossos filhos depois de vós, como fez Abraão. Em outras palavras, mostrar para eles que o que vocês são hoje, de homens e mulheres, bondosos, caridosos e amáveis, não é resultado de um processo evolutivo que vocês desenvolveram, de um processo intelectual individual. É resultado de um Cristo que vive no seu coração. É isso que eu preciso mostrar para os meus filhos todos os dias, todos os momentos. Qual é o exemplo dos pais? Lembre-se, marido e mulher, que eles têm uma carga bastante para levar em torno da vida infeliz por permitir que sobrevenham diferenças. Os que dão lugar a pequenas diferenças convidam Satanás para dentro do lar. Os filhos contraem o espírito de contenda por ninharias. Agências do mal fazem sua parte em tornar pais e filhos desleais a Deus. Contendas dentro de um relacionamento familiar entre marido e mulher resultarão em uma distorção na cabeça dessas crianças sobre relacionamento, especialmente sobre relacionamento com Deus. E diz ali, contendas por ninharia. A posição do papel higiênico, a tampa do vaso sanitário, se está para cima ou para baixo. Algumas questões que muitas vezes, como casais, por muito tempo e por um desgaste de relacionamento, somos hábeis em desenvolver esse desgaste e essas contendas, construirão na mente dos nossos filhos uma percepção bem distorcida de relacionamento. E Satanás aproveita isso aí como um palco para deturpar e destruir a lealdade dos pais e dos filhos, lealdade para com Deus. Consciência moral e espiritual. Não se pode acentuar demasiada a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais a ver com o que? A formação do seu caráter, do que tudo o que ela aprender nos anos posteriores. E aí, então, para as crianças mais novas, para os pais de crianças menores, tudo aquilo que ele aprende a desenvolver até os seus 7 anos de vida. E isso, muitos estudiosos do comportamento já entendem e já realmente apresentam essa realidade. É isso que ele vai levar para o resto da sua vida. E isso se chama formação do seu caráter. William, então, se tudo que eu ensinei ao meu filho até os 7 anos foi coisa ruim, ele está perdido? Não. Existe o quê? Graça. E sim, Deus pode, por meio de sua graça, moldar nossos pensamentos e nossos comportamentos. Mas isso é papo para um outro dia. Vou pular isso aqui. Qual o papel da igreja? Leve seus filhos aonde? À igreja. Ensine-os a quê? Respeitar a casa de Deus. E encoraje-os a participar das atividades religiosas. Isso os ajudará a se sentirem parte da comunidade e da fé. Permitam a eles o privilégio de terem uma noção de que relacionamento com Deus também significa relacionamento com a comunidade religiosa. Permitam que eles façam parte de todas as atividades possíveis da igreja. Minha esposa, ela tem uma percepção incrível, onde ela faz questão que os meninos participem de tudo que for possível dentro das atividades da igreja. Com 4 anos ela já queria colocar o menino nos aventureiros, mas não podia. Com 5 anos ela queria empurrar, não, mas não podia.
mas entrou nos aventureiros. Não queria ir para a reunião do clube, mas ia, mesmo não querendo, e participava feliz da vida, porque criança é assim, né? Não quero, mas quando quer sair, não quer sair. E fica lutando, não quer sair. Hoje está no Desbravadores, ela faz questão. Vai ter um acampamento, um campuri. Ninguém vive com questões financeiras muito boas. A gente faz os sacrifícios possíveis para que eles possam participar de todas as atividades financeiras. Eu não sou nenhum modelo, só estou dizendo o que acontece comigo. O conselho é, por favor, permita que os seus filhos participem de todas as atividades na igreja. É um coral? É o grupo? É a classinha? Não sei. Aventureiro, desbravador? Permita que ele participe de todas as atividades que a igreja proporcione, porque isso será o complemento daquilo que você começa a fazer dentro de casa. A noção de respeito, de responsabilidade, de comunhão e adoração não acontece só em casa. Acontece também aonde? Dentro desse ambiente, dentro da igreja, dentro dessa estrutura. E aí eu termino com esse último texto, que você conhece muito bem. Os filhos são o quê? A herança do Senhor. Então, por mais que você não aceite, não queira, é sua responsabilidade, minha responsabilidade cuidar deles. Existe uma frase comum que diz que nós criamos os filhos para onde? Para o mundo, né? Você já deve ter ouvido isso. Na verdade, nós criamos os nossos filhos para quem? Para Deus, para o céu. Portanto, é a herança, ou são a herança do Senhor. Eles somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis aqui os filhos que me deu. Eis aqui todos eles. E Pai, eu fiz todo o meu melhor. Eu fiz o possível. Eu me dediquei ao máximo para salvá-los, para ensiná-los e para instruí-los. Meu desejo é que você viva estes 3 simples princípios: crescimento físico, mental e espiritual. E como igreja, nós também temos uma responsabilidade, porque talvez você não seja ainda um pai ou uma mãe, mas é um tio. Talvez seus filhos já estejam bem grandinhos, bem desenvolvidos, então você é, quem sabe, um vovô ou uma vovó. Nós, como igreja, continuamos tendo responsabilidades pelo crescimento dos nossos filhos. A forma como falamos, como testemunhamos e como apresentamos Jesus dentro dessa comunidade vai refletir em como os nossos filhos entendem e vão amar Jesus, como as crianças da nossa igreja entendem e vão amar Jesus. Eu louvo a Deus, porque existe essa comunidade, e essa comunidade pode trazer uma perspectiva diferente para os nossos filhos, para as nossas crianças, do que é uma comunidade de um relacionamento saudável. Que Deus te abençoe, que Ele cuide de você, pai, mãe, tio, vovó, não sei, que tem crianças sob sua responsabilidade, que sejamos instrumentos de Deus para o seu crescimento físico, mental e espiritual. Por mim eu terminei. Agora acho que vai ter uma parte com os aventureiros, certo? Podem vir. Vocês vão cantar? Vai ter um coral? E na sequência, depois da música, vamos pedir a bênção do nosso Deus e fazer uma oração.